A paz do Senhor Jesus, estamos chegando para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que essa videoaula é apenas um reforço e não substitui a sua presença, então, na sua congregação, junto com os irmãos, para debater, para conversar, para aprender a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Hoje, a nossa lição é a lição de número 2. Mas antes de começar a nossa lição, eu queria pedir a você, se for possível, coloque lá nos nossos comentários do vídeo como foi a sua lição número 1, como foi a lição lá na congregação, tá bom? E também eu queria dar uma dica, né? Faça uma aula com seus alunos participativa. Permita que os alunos participem, lendo ou fazendo algum comentário. Só tome o cuidado para que os comentários não se estendam muito e você não consiga terminar a lição a contento, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição de número 2, que vai trabalhar capítulo 1 e capítulo 2 de Hebreus, com o tema Jesus é superior aos anjos. Na verdade, vamos estudar a partir do versículo 4 do capítulo 1, tá? E o capítulo 2. Por quê? Porque na lição anterior, nós já estudamos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, tá certo? E nós vamos falar agora sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Lembrando que na lição anterior, além de falar de todas as características do Filho de Deus, como superior por causa do seu sacrifício, porque é o Criador, o sustentador de todas as coisas, ele falou em relação da sua superioridade em relação aos profetas. Hoje, a nossa lição, dando continuidade, vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, tá certo? É importante a gente lembrar que os escritos originais, eles não tinham divisões de capítulos e versículos, tá? Só no século XIII que Estevão Langton introduziu o sistema de capítulos como nós conhecemos hoje. E por volta de 1551, Robert Steinien acrescentou a divisão em versículos, tá certo? É por isso, então, que há uma linha de raciocínio do autor, porque não havia, então, divisões de capítulos e versículos, tá certo? O objetivo da nossa lição é exortar acerca da responsabilidade do cristão e exaltar a pessoa de Cristo em relação aos anjos. E explicar a humanidade de Cristo ao tornar-se homem. Então, esses três são os nossos objetivos da nossa lição. O nosso textual ele vai dizer: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. A nossa verdade prática: o Filho é superior aos anjos, contudo, fez-se menor para nos salvar. Então veja que o Filho, mesmo sendo Deus, igual a Deus, assumiu a forma humana para trazer salvação à humanidade. Vamos então para a nossa introdução. A nossa introdução, o autor vai destacar aqui o grande valor que os judeus davam aos anjos. Eles ocupavam uma posição de destaque. Isso por alguns motivos. O primeiro a gente observa a grande atividade dos anjos no Antigo Testamento, né? E também porque eles consideravam que a lei havia sido dada por Deus, né? Mas por meio dos anjos. E a gente vê isso lá em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 19. Então, o autor, o escritor aos Hebreus, nesse trecho aí do capítulo 1 e capítulo 2, ele vai mostrar então que, sendo Jesus superior aos anjos, a revelação que ele trouxe também é superior à lei que os judeus estavam então
acostumados, tá certo? Então, o nosso tópico 1, ele vai falar: o Filho é superior aos anjos. Quando nós falamos de anjos, nós precisamos lembrar que eles são seres espirituais, ou seja, não possuem um corpo material. Eles são seres pessoais, né? Eles possuem nome, com capacidade moral e intelectual, imortais. Vejam, eles não são eternos, mas eles são imortais, poderosos e que cumprem os propósitos de Deus. Não vamos nos deter muito agora sobre essa questão dos anjos, porque no nosso segundo tópico nós vamos estar estudando um pouco mais sobre os anjos, tá bom? O nosso subtópico 1, ele vai dizer: por causa do seu nome. Hebreus capítulo 1, versículo 4, que diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vejam, o mais excelente nome de Jesus é Filho. Nós precisamos ver que esse versículo 4 aqui, ele é uma continuação do versículo 3, em que o autor está falando do Filho. E ele vai dizer então que o Filho herdou. Quando ele fala que o Filho herdou, nós precisamos também entender que é importante nós entendermos isso, que ele já era, ele sempre foi, mas agora ele herdou no sentido de que, como fruto do seu ministério, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua intermediação como sumo sacerdote. Então, este nome, que está acima de todos os nomes, ele expressa a essência, a dignidade de Cristo. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, ele vai dizer assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós estamos falando, gente, do Filho. Não é qualquer filho, é o Filho, único, unigênito. Quando nós falamos de unigênito é interessante, porque quando Cristo veio, ele era apenas unigênito, mas depois ele tornou-se o primogênito. Por quê? Porque ele ganhou muitos filhos para o Pai. Mas o seu relacionamento, então, com o Pai é um relacionamento único, sem igual, que nenhum anjo jamais teve e jamais terá. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, lá no versículo 41 ao versículo 43, o Senhor vai dizer assim: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Então Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. Veja um relacionamento do filho com o pai, do pai com o filho. Os anjos, eles são importantes. Eles são chamados, lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 6, de filhos de Deus também. Mas isso de forma coletiva. Apenas Cristo é chamado de filho individualmente. Os anjos também são poderosos. Nós vemos que em Isaías, no capítulo 37, no versículo 36, em que apenas um anjo matou 185 mil soldados do exército assírio. Então vejam como os anjos são poderosos. Mas, apesar de tudo isso, eles continuam sendo criados por Deus, enquanto o Filho é o Criador deles. Os anjos estão subordinados ao Filho, tá bom? No versículo 5 de Hebreus, no capítulo 1, o
escritor, o autor, ele faz uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta em que a pessoa que ler já tem a resposta. E ele faz essa pergunta dividida em duas partes. Primeiro ele vai perguntar assim: a qual dos anjos alguma vez disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei? E a resposta é, a nenhum. Essa citação aí é uma citação do Salmo, do capítulo 2 e do versículo 7. Quando ele fala, hoje te gerei, esse hoje não apenas após ter cumprido a sua missão, mas desde a eternidade. Lembramos que o plano da salvação já estava no coração de Deus desde a eternidade. Apenas tornou-se manifesto à humanidade. Apenas Deus revelou e concretizou através do seu Filho. Mas aí, continuando então esta pergunta retórica, ele faz o seguinte: e a qual dos anjos ele diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E a pergunta novamente novamente é a nenhum. E essa é uma citação então de 2 Samuel, no capítulo 7, o versículo 14, tá bom? Então ele procura mostrar que apesar dos anjos serem poderosos, de terem grande influência na história, obedecendo às ordens de Deus, eles continuam sendo criados. E o Filho então é superior a eles, porque é Filho, é eterno, é Criador de todas as coisas. O nosso subtópico 2, ele vai falar então, por causa da sua natureza. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nessa explanação, o autor de Hebreus, ele faz 7 citações do Antigo Testamento. No tópico anterior nós vimos a primeira citação e aqui nós temos outra citação que ele faz também do Antigo Testamento. E aqui nesse versículo 8, ele vai dizer assim, o teu trono, ó Deus, é para sempre. Temos aqui o Pai se referindo ao Filho como Deus, igual, da mesma natureza. E essa é uma declaração inquestionável, que nós já falamos na lição anterior. Mas não somente ele é Deus, ele tem um trono, ele vai dizer, o teu trono, ó Deus, é eterno, é para sempre. Enquanto os reinos do mundo, eles são passageiros, o do Filho não, o do Filho é eterno. Quando nós pensamos nos governos humanos, nós vemos que os governantes se alternam no poder. Nós vemos que os impérios, grandes impérios que surgiram, passaram. Mas o reino do Filho é eterno, é para sempre. Fala da sua eternidade, enquanto os anjos foram criados. E é bom ressaltar também que o reino do Filho é o reino de justiça, é um reino de equidade, é o reino em que nós podemos contemplar a plena justiça, a plena retidão de Deus, tá bom? O nosso subtópico 3, então, ele vai falar por causa da sua exaltação. Capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Mais uma vez, a resposta é a nenhum. Precisamos estar atentos para não confundir. Em alguns momentos, o autor fala da vinda do Filho ao mundo, como no versículo 6, que ainda vamos estudar. Aqui neste versículo 13, o autor fala do seu retorno ao céu, após ter cumprido a sua missão. Tá? Então, o Filho ele é apresentado em contraste. Qual é o contraste? É que os anjos, a função dos anjos é servir. Eles são diáconos, eles estão sempre servindo. Enquanto o Filho tornou-se servo, mas agora está exaltado. Pedro menciona essa exaltação do Filho em Atos, no seu sermão no dia de Pentecostes.
é com a relação do derramar do Espírito Santo. Quando ele vai dizer lá em Atos, no capítulo 2 e no versículo 23, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, gente, a maior honra é assentar-se ao lado do rei. Vejam que dois discípulos de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 20 e no versículo 21, João e Tiago, eles desejaram, eles pediram: Senhor, permita-nos que nós nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda no teu reino. Então, a maior exaltação, Cristo, após ter cumprido a sua missão, o Filho de Deus agora retorna exaltado, tá certo? Então, nós vimos que o Filho é superior aos anjos por causa do seu nome, por causa da sua natureza e por causa da sua exaltação. Agora, o autor faz uma pausa aqui na sequência do estudo para falar um pouco sobre os anjos. Então, é o nosso tópico de número 2, classificação dos anjos. A palavra anjo, do hebraico, ela quer dizer malak, e do grego, angelos. Em ambos, o significado é mensageiro, enviado. Com esse significado, nós podemos ver, por exemplo, lá em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 1, depois você pode ler, e também em Lucas, no capítulo 7, no versículo 27, este termo anjo, esta palavra anjo, como mensageiro, enviado, sendo aplicada a um homem, quando Malaquias vai dizer que o meu anjo vai adiante da tua face. Ele estava fazendo referência a João Batista. Mas, de maneira geral, a sua aplicação refere-se aos seres celestiais. E aí, eu quero fazer uma observação. É que nós precisamos evitar dois extremos. O primeiro extremo é aqueles que não acreditam em anjos, aqueles que são céticos, como os saduceus na época de Jesus, que não acreditavam em anjos. Mas também nós precisamos evitar o outro extremo, daqueles que supervalorizam os anjos, que chegam a fazer culto e adorar aos anjos. Paulo, ele faz uma advertência lá em Colossenses sobre a adoração e culto aos anjos, lá no capítulo 2 e no versículo 18, depois você pode ler com calma, tá bom? Tem uma explicação interessante de Francis Schaeffer, em que ele procurou ilustrar de maneira simples. Ele vai dizer assim: é como uma casa de 2 andares. Nós estamos no andar de baixo, onde vivemos, vemos, falamos e sentimos. O andar de cima seria o que a Bíblia chama de região celeste, onde estão os seres celestiais, que nós não vemos, mas nem por isso eles não existem. Nós sabemos, gente, de religiões que surgiram por suposta aparição de anjos. Por volta do século V, um pastor de cabras chamado Muhammad, ele recebe na gruta uma aparição do que, segundo ele, seria o anjo Gabriel, e daí surgiu a religião islã. Em 1820, um jovem chamado Joseph Smith disse ter recebido do anjo Moroni a última revelação de Deus, o que deu origem à Igreja dos Mórmons. As testemunhas de Jeová reivindicam que algumas de suas doutrinas foram dadas por intermédio de anjos. Isso sem falar do crescente movimento e supostas aparições de anjos dentro e fora das igrejas evangélicas. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, ele faz uma advertência. Ele vai dizer assim: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, ele vai dizer, ele vai procurar nos mostrar
que os anjos caídos, no caso até mesmo Satanás, ele pode aparecer passando-se por um anjo de Deus, um anjo de luz. Então fica o alerta com relação a manifestações de anjos. Tudo deve passar pelo crivo da palavra de Deus, tá bom? A Bíblia, ela não declara com precisão quando os anjos foram criados, mas tudo indica que eles foram criados antes da criação do mundo físico. Porque lá em Jó, no capítulo 38 e no versículo 7, nós vemos que eles cantavam na criação. Também, eles devem ter sido criados todos juntos, de uma só vez, porque eles não podem procriar. Lá em Mateus, no capítulo 22 e no versículo 20, Jesus vai dizer que eles nem se casam e nem são dados em casamento. Mas o seu número é incalculável. Lá em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 11, João vai dizer que eles são milhares de milhares e milhões de milhões. Tá bom? Também, em algumas passagens, aparece o anjo do Senhor, que não pertence a uma classe. Os estudiosos chamam de teofania, ou seja, a manifestação do próprio Deus. Em alguns textos, eles dizem que indicaria o próprio Cristo pré-encarnado. Por exemplo, no nascimento de Sansão, lá em Juízes, no anúncio do nascimento de Sansão, lá em Juízes, no capítulo 13, o anjo que aparece, ele é perguntado sobre o nome dele. E lá ele vai dizer, então, por que perguntas o meu nome? Que é maravilhoso. Então, alguns estudiosos vão dizer que seria a manifestação do anjo do Senhor, do Cristo pré-encarnado. A lição nos mostra, então, aqui, e na Bíblia nós podemos perceber isso, que existem algumas classes de anjos, tá bom? E o autor vai dividir, então, o nosso segundo tópico em três subtópicos, que são as classes dos anjos aqui apresentadas. No subtópico 1, então, ele vai falar sobre os querubins, do hebraico querube. O plural no hebraico, ele é feito com um acréscimo do in no final. Então fica querubim. A sua forma, assim como dos outros anjos, ela parece ser simbólica. Em Ezequiel, aparece em forma humana, em forma de animais. Tudo indica que a forma dos anjos está relacionada com a sua função, com a sua missão, tá certo? Os querubins também, nós podemos ver lá no Éden, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 24, quando eles são colocados para impedir o retorno de Adão e Eva. Também em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 17 ao 20, na tampa da arca do Senhor, no propiciatório, havia em cima dela, então, 2 querubins que estavam colocados ali. Daí, talvez o significado de querube, guardar, proteger, tá certo? Mas também nós podemos observar querubins relacionados à glória de Deus. No Salmo 90, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte: o Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins. Em Ezequiel, no capítulo 9, no versículo 3, a parte A, ele vai dizer assim: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava. Então, estes querubins, eles revelam o poder, a glória e a majestade de Deus. O subtópico 2 vai falar, então, dos serafins. Tá? O seu significado hebraico está aqui, no início da nossa lição, mas o importante é que, para nós, eles significam queimar, consumir, ardente, afogueados. O significado desses anjos podem estar relacionados à sua proximidade com a presença de Deus.
Eles são mencionados lá em Isaías, no capítulo 6, nos versículos 2 e 6. E eles aparecem clamando lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por vezes, alguns pensam que seria santo para o Pai, santo para o Filho e santo para o Espírito Santo. Na verdade, o que indica ali é infinitamente santo. Tá bom? Mas eles estão ali, então, adorando ao Senhor. Eles aparecem ali com 6 asas. Isso não quer dizer, como nós já falamos anteriormente, que os anjos obrigatoriamente tenham asas. Nós precisamos lembrar que os anjos, eles são espíritos, mas eles são apresentados de forma que nós possamos compreender. Tá bom? O nosso subtópico 3, então, ele vai falar, por fim, sobre o arcanjo. Arque-anjo. Arque, esse prefixo, ele significa, então, primeiro, principal, maioral. Então, arque-anjo é o principal dos anjos, o líder dos anjos. Seria como o nosso arcebispo, né? Arquebispo, o líder dos bispos, tá bom? O único anjo na Bíblia que aparece como arcanjo é o arcanjo Miguel. Está lá em Judas, no versículo 9. Em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 7, ele aparece comandando seus anjos. Em Daniel, no capítulo 10, no versículos 13 e 21, ele aparece como príncipe do povo de Israel. O autor da nossa lição, ele vai mostrar aqui que da maneira que Gabriel é mencionado, pode indicar que ele seja um anjo maioral de classe elevada. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 19, Gabriel diz a Maria que ele assiste diante de Deus, isto é, ele está sempre na presença de Deus, como se fosse o mensageiro das mensagens elevadas. A teologia judaica considera Gabriel como um arcanjo, mas nós não podemos afirmar, porque a Bíblia também não afirma isso, tá bom? E por fim, gente, na vinda de Cristo para buscar a sua igreja, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16, Paulo vai dizer então que ao ouvir-se a voz do arcanjo, tá certo? Então vejam a participação fundamental dos arcanjos, tá bom? Na Bíblia Sagrada. Bem, vamos partir então para o nosso tópico 3, que ele vai falar sobre a missão dos anjos. Nós já falamos um pouco sobre os anjos, os cuidados que nós devemos ter, o que a Bíblia nos fala. É claro que existe muita coisa para falar, mas isso é estudado em outro tópico de angelologia, tá bom? O nosso objetivo aqui é falar da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então, o tópico 3, que é a missão dos anjos, vai então do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Primeira coisa que nós precisamos retomar de novo é a questão do misticismo moderno, que tem atrapalhado muito e que tem causado muita confusão. Alguns, passando-se por ungidos, alegam poder para mandar nos anjos. Precisamos deixar claro que os anjos, eles obedecem apenas às ordens de Deus. No Salmo 103 e no versículo 20 lemos: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra, tá bom? Então os anjos, eles estão para obedecer às ordens de Deus. O texto vai destacar os anjos como ventos e trovões. Lembrando que ventos pode indicar espíritos e trovões, labaredas de fogo. O certo é que fala do poder dos anjos e da sua rapidez em obedecer e executar a ordem de Deus. Então, o nosso subtópico 1, ele vai falar então que uma das missões dos anjos é adorar. Capítulo 1, versículo 6. E novamente,
ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O Filho não somente é maior que os anjos, mas ele também é adorado por eles. É exatamente isso que acontece nesse texto. Quando Cristo veio ao mundo, a ordem é: e todos os anjos de Deus o adorem. Também em Jó, no capítulo 38, no versículo 7, como nós já falamos, os anjos de Deus adoraram na criação. Em Isaías, no capítulo 6, que também nós já comentamos ainda há pouco, os anjos estavam lá adorando o Senhor. Então, os anjos também foram criados com essa função de adorar ao Senhor. Mas os anjos não recebem adoração. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, os versículos 8 e 9, João, estarrecido com a revelação que o anjo trouxe a ele, ele foi então adorar ao anjo. E o anjo não permitiu, não recebeu adoração, dizendo que ele era conservo dele, que ele deveria adorar somente a Deus. Em algumas passagens, nós vemos que anjos recebem adoração. Mas aí acontece aquilo que nós falamos anteriormente, da manifestação do próprio Deus, o anjo do Senhor. Tá bom? O nosso subtópico 2, então, vai dizer que também eles cumprem os propósitos de Deus. Capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são poderosos, inteligentes, dotados de uma velocidade incrível, desempenham um papel importante na história. Mesmo no ministério de Cristo, nós vemos ali a grande atividade dos anjos, desde o anúncio do seu nascimento até a sua ressurreição. Vemos que quando Cristo voltar para buscar a igreja, os anjos virão com ele também, mas os anjos, eles não possuem os atributos de Deus, eles não são iguais a Deus, eles estão para cumprir os propósitos de Deus, eles não são eternos, eles não são onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes, eles estão para obedecer às ordens de Deus. E os anjos que se rebelaram estão aguardando então o juízo do grande dia. Está lá em Judas, no versículo 9, depois você pode fazer uma leitura lá, tá bom? Os anjos também são usados para dar livramento e proteção em situações especiais. O que nos diz o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vejam, às vezes tem aquele pensamento, do anjo da guarda. Na verdade, essa é uma ideia que faz parte da tradição judaica. Porque nós podemos perceber, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 14 e 15, quando Pedro é livre da prisão e ele vai então onde os irmãos estavam, a jovem Rode, ela ouve a voz e reconhece a voz de Pedro, mas os irmãos vão dizer: é o seu anjo. Então vejam este pensamento do anjo da guarda. Na verdade, não tem base bíblica. O Senhor envia os seus anjos, vamos ver daqui a pouco, para nos guardar, para nos proteger. Eles obedecem aos propósitos de Deus, mas não é um anjo específico, tá bom? Por fim, o nosso subtópico 3, que ele vai nos mostrar então que os anjos estão para servir os salvos. Capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Vejam que os anjos, eles obedecem às ordens de Deus, os propósitos de Deus, para guardar, para proteger os que hão de herdar a salvação. Se observarmos as perguntas retóricas que foram feitas anteriormente, todas elas são negativas. Nenhum, não. Mas esta agora, a resposta é positiva. Sim, todos eles são ministradores enviados em serviço a favor dos que hão de herdar
a salvação. E aqui ele vai dizer todos eles, ou seja, todos os anjos. Esta expressão indica que todos, indistintamente, cumprem esta função. Ou seja, eles não tiram férias. Que consolo para nós, saber que somos guardados pelo Senhor através dos seus anjos. Lembrando que Apocalipse capítulo 5, versículo 11, vai dizer que eles são milhares de milhares e milhões de milhões. Então, os anjos também têm esta função, não apenas de adorar ao Senhor, mas também de proteger, guardar e até mesmo executar outras funções em favor daqueles que hão de herdar a salvação, em favor da igreja do Senhor. Chegamos ao final, então, a nossa aplicação pessoal. Ela vai dizer assim: os anjos são considerados importantes na transmissão da mensagem divina. Sendo Jesus superior a eles, quais as consequências de rejeitarmos sua mensagem? Então vejam, o escritor dos Hebreus, ele vai mostrar isso, que o Senhor é superior aos profetas, que trouxeram a mensagem de Deus. O Senhor é superior aos anjos, que também trouxeram, de certa forma, a mensagem do Senhor. Mas agora nós estamos diante do Filho, que é superior aos profetas, que é superior aos anjos. E quais as consequências de se rejeitar esta mensagem? O próprio autor responde, no capítulo 2, no versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Então, que Deus nos abençoe, que esta lição enriqueça mais e mais as nossas vidas, sejam ricamente abençoados pelo Senhor, que esta mensagem seja espalhada na congregação, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, de compartilhar para que este estudo possa abençoar ainda mais vidas, tá bom? A paz do Senhor, muito obrigado. Deus abençoe a todos.